Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste dia 26, quarta-feira, da 21ª semana do Tempo Comum, vamos meditar a palavra de Deus pelo Santo Evangelho. E mesmo diante de nossas dificuldades, vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que esteja presente na nossa vida, se assim nós colocarmos em prática o Santo Evangelho. O Evangelho desta quarta-feira é o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 27 ao 32. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Como isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, continuamos ainda com Jesus alertando os mestres da lei e os fariseus. Os ais de Jesus diante da comunidade de Mateus é demonstrando àquele povo o quanto eles estavam errados fora do convívio de Deus. E não será diferente para os tempos atuais. Quantas vezes Jesus também está nos alertando: ai de vós, hipócritas, que querem riquezas, que querem bens neste mundo, que busca ser visto pelos outros, que demonstra por fora ser limpo, mas por dentro são igual sepulcros calhados. O que é sepulcro calhados? Túmulos, que dentro só tem ossos, restos mortais, podridões. E será que nós não somos, às vezes, também neste mundo atual que nós estamos, mestres da lei, doutores da lei, que estamos deturpando a imagem dos outros, mas somos podres por dentro? Não amamos, não perdoamos, somos injustos, somos falsos. Sorrimos para os outros e maltratamos por trás, apunhalamos pelas costas. Analisamos, amados irmãos e irmãs, Jesus vem nos advertir e que nós devemos, sobretudo, buscar a conversão de coração. Vossos pais mataram, ou seja, prepararam túmulos para os profetas. E assim vocês, como filhos, como são filhos, agora estão, de fato, confessando tudo aquilo que os nossos pais fizeram. E quantas vezes nós somos injustos, maltratamos os outros, maltamos os outros. Quantas vezes nós somos os sepulcros calhados, que não damos paz para o outro, que perseguimos o outro. E assim Jesus realmente vai nos dar a compreender que Ele quer que amamos. Amar é dar ao outro o que ele precisa, e muitas vezes não fazer ao outro o que ele quer. Jesus, movido pelo amor a cada pessoa e desejando a sua salvação, fala abertamente a fim de que seus ouvintes se convertam e se salvem. Essa é a dimensão de Jesus, pedir que nós nos convertemos para alcançarmos a salvação, que nós limpamos o nosso coração cheios de ódio, de intriga,
cheio de amargura. Analise quantas vezes nós somos amargurados, nós não vivemos a alegria do Evangelho, não abrimos o nosso coração para receber o perdão, a graça, não anunciamos a palavra de Deus como deveríamos anunciar, ficamos trancados no nosso egoísmo. Por isso, amados irmãos e irmãs, é nesse contexto que devemos entender as palavras energéticas de Jesus aos mestres da lei e aos fariseus. O Senhor deseja que eles se convertam e vivam, pois se continuarem em uma vivência superficial do serviço a Deus, se viverem de aparência, não com integridade, e se não crerem no enviado de Deus, não serão salvos. Se nós não cremos no enviado de Deus, não seremos salvos. Não devemos ter uma vida superficial pela ganância, pela inveja. Não devemos fora ser uma pessoa, dentro de casa ser outra. Ou seja, até mesmo fora, diante das pessoas, ser bonito, belo, falar bonito, mas por dentro, por trás, destratamos das pessoas, falamos mal, planejamos o mal contra elas. Por isso, amados irmãos e irmãs, a conversão é necessário brotar do nosso coração. E assim também nós ouvimos muito bem, sobretudo São Paulo aos Tessalonicenses, pois aqueles que vivem desordenado e de modo preguiçoso, além de seres um contra-testemunho para os demais fiéis, são causa de ruína para si mesmo. Por isso o apóstolo pede para que se convertam de sua má conduta. E assim a palavra de São Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: quem não quer trabalhar também não deve comer, não é digno da sua própria alimentação. Quem abomina o trabalho não presta nem para comer, não presta também para viver. Portanto, amados irmãos e irmãs, que o Senhor da paz, Ele próprio vos dê a paz, sempre e em toda a parte. O Senhor esteja com todos vós. Esta saudação é do meu próprio punho, de Paulo. Assim São Paulo vai dizer: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Mas para que esta graça esteja conosco, deixamos de ser sepulcros calhados, mentirosos, invejosos. Criamos confusão. Quantas vezes você, esposa e esposa, estão brigando dentro de casa, diante dos vossos filhos, sepulcros calhados. Mas na rua vocês são belinhos, bonitos. Os filhos também, na rua, Ave Maria, amigos para tudo que é canto. Dentro de casa são os cãozinhos respondendo mal aos pais, sepulcros calhados, cheios apenas de restos mortais, ossos, cadáveres e podridões. Por isso, amados irmãos e irmãs, ai de vós se não se converter, ai de vós se não buscar uma conversão sincera, porque se assim não buscar, não será salvo. Uma boa quarta-feira, cheia de paz e de alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo se faça presente em teu coração e que você se converta para alcançar a salvação eterna.